Muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco e o palco é todo seu. Obrigada, Isa. Um prazer estar aqui. Super feliz em poder participar aqui desse momento. Então, amando todos os insights que eu tive até agora. É engraçado até a gente perceber assim o quanto tem coisas em comum nas empresas, né? Assim, todos os cases que vieram agora, me senti super abarcada aí porque a gente está numa jornada super similar. Então, espero poder contribuir aqui com a apresentação de hoje. Obrigada de antemão aí, Conrado, também pelo convite aí, por todo mundo que está fazendo parte dessa jornada. Então, rapidinho aqui, gente, a gente costuma falar que na Ambev a gente gosta muito da área de aprendizado contínuo. Eu sou uma lifelong learner, falo que tem 3 grandes pilares na minha vida sempre quando eu me apresento. Um é muito correlacionado com a minha família, o outro com os meus hobbies. Sou gaúcha e aí sempre que eu posso eu estou em contato aí com todo mundo. E o terceiro que é o pilar de aprendizado, a aprendizagem contínua, seja ela de algum esporte, algum curso, alguma coisa nova, seja lendo, aprendendo e aprendendo com as histórias dos outros, como as de hoje que eu ouvi aqui e já aprendi pra caramba também. Então, antes da gente começar a falar particularmente da parte de capabilities, eu queria dividir um pouquinho da estratégia de people da Ambev para entender também que isso está dentro da área. Então, quando a gente fala da cultura de people e da estratégia, a gente tem 3 grandes pilares aqui. O primeiro é de cultura e inclusão, e aí acho que vai permear muito também os papos anteriores aqui, que foi se falado muito de cultura. Toda a parte de Platform Operating Model, e aqui a gente está falando de como reestruturar a área, voltado muito para toda a parte de Ways of Working, como que você repensa esse modelo agora, voltado mais para a plataforma. A gente falou muito de plataforma aqui também, a gente fala hoje da Ambev como plataforma, e como que a área de People pode ser mais voltada para a plataforma. E, por fim, o terceiro pilar, que é capabilities e pipeline para o futuro. Então, como que a gente desenvolve e cria as competências para o futuro aí que a gente vai falar hoje. Então, antes de começar a falar de competências, capabilities, eu queria também trazer o ponto da jornada da nossa evolução cultural. Então, aqui a gente tem, desde 2019, tudo que foi acontecendo aí na nossa jornada da cultura. Em 2019, a gente começou a falar muito de colaboração, escutativa, visão de longo prazo. O Conrado estava junto com a gente quando a gente começou a falar sobre isso dentro da Ambev, e a gente entendeu que precisava evoluir para que, de fato, a gente pudesse atrair pessoas que quisessem aprender junto com a gente, e a cultura da Ambev, que muitas vezes foi vista no mercado de uma forma mais agressiva, diferente, a gente precisava ressignificar. Então, em 2019, a gente começa esse trabalho. Em 2020, a gente começa o cascateamento da evolução cultural, e, coincidentemente, é o momento onde a gente começa a pandemia. Então, a gente também se abriu mais para o mercado, começou a construir a nossa reputação de forma diferente. Acho que foi o momento onde mais pessoas ficaram sabendo da marca institucional da Ambev, quando a gente fala de o hospital que a gente criou e construiu, a distribuição de vacinas, de álcool em gel, de uma série de coisas que a gente foi contribuindo aí para a sociedade nesse momento. Em 2021, a gente lança o novo propósito da Ambev e a Ambev como plataforma. Então, a gente saindo de uma empresa de bebidas, onde quase todo mundo nos conhece, para uma empresa de plataforma, como que, de fato, isso vai gerar a conexão, né, de redes que a gente estuda em plataforma, diferente do que a gente fazia antes com bebida. E, por fim, em 2022, a gente fala da evolução dos nossos 10 princípios, do nosso EVP, né, o Employee Value Proposition aqui, e como que a gente conecta toda essa evolução cultural sobre a cultura de aprendizagem com a atração das pessoas e essa visão de plataforma. E aí, assim como a gente teve uma jornada de cultura, a gente também teve uma jornada de capabilities, de aprendizado, que começou lá em 2019. Então, a gente teve um grande insight do Conrado aqui, que participou com a gente em 2019 dessa construção, que é um grande lifelong learner, né? Ele fala muito sobre aprendizagem contínua o tempo inteiro. E aí a gente começou a criar essa cultura de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo. Então, como que a gente ia começar, de fato, a
aprender mais, abrir espaço na agenda para se reorganizar, para manter esse aprendizado contínuo o tempo inteiro e incentivar os líderes dentro dessa grande evolução cultural que a gente podia sair dessa empresa que sabe tudo para a empresa que aprende tudo. Em 2020, quando a gente entendeu que esse movimento estava crescendo, os nossos líderes estavam entendendo que eles precisavam ser mais lifelong learners, aí a gente remodelou toda a nossa universidade corporativa, então um movimento muito parecido com o que a Vale nos mostrou aqui. E aí a gente sai de uma universidade corporativa mais formal, que era aquela educação que a gente, de fato, treinava as pessoas em sala de aula, num modelo mais padrão de universidade como a gente estava acostumado, para uma nova plataforma de aprendizado, que é a Ambev On. Então, a Ambev On virou uma marca, está crescendo pra caramba. A gente entendeu que a Ambev On tem um impacto grande na sociedade e que a gente pode ter novas formas de aprendizado, que aprender pode ser divertido, dependendo de como cada um encara isso na sua rotina, no seu dia a dia, e pode aprender de diferentes formas. Foi por isso que em 2021 a gente sai da Ambev On interna, começa a impactar o ecossistema, sai para as nossas ferramentas digitais externas também. Então, cria a nossa página do Instagram, do YouTube e o nosso podcast, Café no Corre. E aí, no Café no Corre, a gente traz, e nas outras páginas, muito conteúdo externo, porque a gente começou a pensar, uma vez que a gente tem já esses experts falando com os nossos funcionários de dentro da companhia, por que não compartilhar esse conteúdo todo com o mercado e fazer mais pessoas aprenderem junto com a gente? Então, a gente cria todo esse ecossistema de aprendizagem. A gente trouxe pessoas como o Emicida, a Priscila Cruz, a Monja Cohen. Então, estamos trabalhando bastante com como que a gente pode aprender também com os outros e compartilhar isso com todo o nosso ecossistema. E, por fim, em 2022, a gente entra na nossa jornada de competências do futuro. Quais são essas capabilities? O que a gente está prevendo para o futuro? Como que a gente faz o reskilling da nossa organização para, de fato, a gente conseguir construir as competências de uma empresa de 35 mil funcionários, que foi um desafio nada fácil aí para a gente começar a encarar e pensar. Então, essas competências, basicamente, nesse estudo, a gente dividiu em 3 grandes blocos depois de todos os nossos experts aí que a gente conversou. Então, o primeiro bloco, a gente fala são os nossos 3 Bs, né? Buy, Build e Bind. Então, no primeiro bloco, no Buy, a gente fala que a gente vai ter um escopo da nossa organização, que a gente vai comprar essas capabilities do mercado. Então, a gente não vai conseguir construir as capabilities internamente para toda a organização na mesma velocidade que a gente fazia antigamente, porque a gente vem se renovando, né? A empresa está mudando. Então, aqui o escopo é por parte da organização. Quando a gente fala de build, a gente está falando de todo o reskilling e upskilling que a gente vai fazer dentro da Ambev. Então, como que a gente desenvolve as pessoas nesse segundo pilar. E o terceiro é o bind, que é como que eu faço o matching entre as melhores pessoas, com as melhores posições, com as capabilities corretas, para a gente crescer, se desenvolver e continuar transformando o nosso business num modelo de plataforma. Então, basicamente, é um matching muito mais através de dados do que da habilidade relacional e do feeling do gestor que a gente tem aqui. Então, falando exclusivamente aqui de buy, só para a gente entender como que isso se conecta, e o meu foco maior hoje vai ser no build, dentro do buy, o nosso grande objetivo aqui é atrair novas capabilities do mercado, e para isso a gente sabia que precisava aumentar a reputação. Então, as duas coisas vêm muito em conexão, junto com o EVP, né, com o Employee Value Proposition, que a gente já comentou aqui hoje também. E aí a gente começou a fazer programas muito mais tailor-made, a gente começou a usar o hunting como um método de atrair novas capabilities do mercado. A gente começou a ter campanhas para os nossos programas muito mais voltadas para o humano, falar um pouco de como as pessoas são, ao invés de falar só como a companhia enxerga toda a organização aqui, as posições. E a gente começa a explorar novas tecnologias. Então, o metaverso, por exemplo, foi uma das plataformas que a gente utilizou pra caramba para contratar pessoas no ano passado, como todo o nosso programa de estágio e de trainee, por exemplo, que foi lá dentro. Então, acho que é muito no intuito da gente, de fato, estar sempre evoluindo e pensando nas novas formas de atrair e desenvolver as competências. Mas o foco hoje é falar de build, é a gente falar de reskilling, upskilling aqui. Então, quando a gente começou essa jornada e pensar quais deveriam ser as competências do futuro que a gente quer desenvolver na organização, a gente começou a repensar quais que a gente deveria focar primeiro. É muito difícil você saber, nesse tanto de tendências que a gente vê todos os dias, o que a gente deveria fazer. Então, a gente teve
3 pilares que a gente abarcou aqui de uma maneira mais clara. O primeiro fizemos muitos benchmarkings, então fizemos benchmarkings aqui com Amazon, com 3M, Nike, Domino's, Starbucks, uma série de empresas que nos mostraram como que é a forma de aprendizado, que eles também estão aprendendo, e empresas muito de plataforma, né, como que essas empresas de plataforma desenvolvem o conhecimento dentro da sua organização. O segundo pilar foi através de experts, literatura e tendências. Então, como que esses experts enxergam que a gente pode aprender e desenvolver habilidades diferentes nos próximos anos? O que a literatura nos diz sobre isso? Quando a gente olha os principais reports, quando a gente fala das novas tendências que sempre surgem com o McKinsey, MIT, né, o World Economic Forum, e aí todos os nossos experts internacionais, além do Conrado, que tem feito um trabalho com a gente desde 2019 aí para a gente realmente instigar e entender qual que é o nosso momento de aprendizagem na organização. E, por fim, a gente escutou a organização. A gente foi falar com todos os vice-presidentes, com o nosso MANCOM, que a gente chama aqui, né, que são os vice-presidentes, e o presidente, para entender o que eles sentiam falta dentro da organização, dos próprios times deles, para que a gente pudesse desenvolver tudo isso muito em conjunto, conectando com os benchmarkings, os experts e a necessidade interna do nosso negócio. E aí, quando a gente fala um pouquinho desses 3 pilares, veio bastante coisa em comum, que são essas palavras aí que estão pintadas de amarela na tela. A gente fala de inovação e design, adaptabilidade do business, customer service, leadership, agility, empatia, digital, business transformation, muita tecnologia. Virtudes suaves aqui, aparece bastante a parte de soft skills. Quando a gente fala de data science, a gente fala também de digital product, design thinking. Uma série de coisas apareceu repetidamente. E eu queria dar um foco aqui grande também para o Fórum Econômico Mundial, que fala quais são as 10 habilidades que a gente deveria ter para o ano de 2025. Né? E a gente sabe que tem coisas que a gente ainda não conseguiu nem criar, nem sabemos o que vai existir lá na frente, mas tem tendências que a gente sabe que já são mais claras, como, por exemplo, problem solving, toda a parte de self-management aqui, trabalhar com pessoas e tecnologia e desenvolvimento. Nada disso é novidade para a gente, né? Eu converso bastante com o Conrado sobre isso, de quanto tem tendências o tempo inteiro, falando de milhares de frentes diferentes, e é difícil a gente conseguir abarcar tudo na estratégia, mas a gente precisava focar, e no fim das contas, depois de ouvir todos esses fóruns, essas pessoas, a gente entendeu que a gente tinha algumas coisas aqui para resolver dentro da nossa área de reskilling e capabilities. Então, a primeira coisa eram os clusters de treinamento, eles não estavam claros dentro da organização e nem para a gente, de como que a gente deveria focar o desenvolvimento das pessoas. O segundo eram as formas de aprendizagem. O terceiro, símbolos e rituais. Quais eram os principais símbolos e rituais? Quando a gente fala de cultura, símbolos e rituais são coisas que formam a cultura, e a cultura da aprendizagem não é diferente, né? Isso é muito relevante. Papéis e responsabilidades, e depois nosso Learning Ecosystem aqui, como que a gente pode impactar o ecossistema como um todo. E quando a gente fala de clusters de treinamento, ficou nítido para a gente, parece hoje bem óbvio quando a gente mostra esse framework, mas não foi antes da gente fazer. E aí, quando a gente fala de functional capabilities aqui, por exemplo, a gente está começando com um cluster do que a pessoa precisa para desenvolver e executar bem a própria função. Uma vez que ela sabe executar bem a função dela, aí sim a gente parte para as leadership capabilities. E aí a gente está falando de como que ela aprende a liderar dentro do time depois que ela já sabe as competências da própria função. Depois, assim, a gente passa para as Enterprise Capabilities, que são as competências da organização como um todo. E, por fim, a gente passa para as Future Capabilities, que são as novas tendências, o que a gente precisa continuar aprendendo, se desenvolvendo e transformando para continuar crescendo o negócio e as pessoas dentro da organização. E aí, acho que esse frame fica muito claro aí de como que a gente conseguiu antecipar para Future Capabilities, né? Pensar em antecipar o futuro, para as Enterprise Capabilities, para trazer mais valor para o nosso negócio dentro da organização e gerar valor de fato, as Leadership Capabilities, para ter uma coerência aí de jornada, de liderança com carreira, e, por fim, a gente suportar a entrega do nosso negócio com as Functional Capabilities, que é o que a gente acredita que cada um precisa fazer na organização. E assim, a gente desenvolve os treinamentos para cada nível hierárquico da nossa empresa, então, dentro de cada um desses clusters. Quando a gente fala aqui de Functional Capabilities, as áreas se organizam junto com os BPs
para desenvolver os treinamentos funcionais que a gente precisa fazer para cada área. Então, isso acaba não sendo responsabilidade do corporativo, mas a gente, em parceria com as áreas, ensina as metodologias necessárias que cada um deveria aplicar dentro da sua área. Quando a gente fala de Leadership Capabilities, a gente tem 4 grandes treinamentos e trilhas aqui que a gente trabalha desde o nível hierárquico menor até o maior dentro da organização. As Enterprise Capabilities são basicamente a estratégia do nosso negócio, o nosso plano de 10 anos, que a gente tem dividido em 5 pilares, e esses 5 pilares são desenvolvidos dentro de treinamentos que a gente está chamando de treinamentos voluntários dentro da organização. E, por fim, as Future Capabilities, que são programas que a gente vai desenvolver para os nossos talentos, de grupos especiais aqui, que a gente entende que faz sentido para a gente continuar crescendo na organização e pensando quais são as competências do futuro que a gente precisa estimular aqui para o nosso negócio. O segundo ponto que a gente aprendeu foram as formas de aprendizado. E aí aqui tem um ponto interessante que a gente já descobriu em pesquisas, que as pessoas não gostam do nome obrigatório. Ninguém gosta, nenhum ser humano gosta de ser obrigado a nada. Então, quando a gente divide os treinamentos entre o que é voluntário e o que é obrigatório, o obrigatório já não vai ter tanta pressão aí no sistema, as pessoas não vê valor em fazer esse treinamento obrigatório. Quando a gente fala que o treinamento é necessário, as pessoas tendem a ver com bons olhos. Então, a gente dividiu aqui os nossos treinamentos entre uma matriz de voluntário e necessário e de formal e informal. Então, quando a gente coloca aí as nossas competências de liderança, do futuro, funcional e da empresa dentro desse cluster, isso fica plotado assim como vocês estão vendo na tela, e aí a gente começa a dividir o que é voluntário, o que é necessário, porque durante a pandemia a gente sentiu o quanto as pessoas estavam carregadas de querer fazer uma série de treinamentos, não sabiam como priorizar, não entendiam qual era o foco, se precisavam focar no futuro, na função, na liderança, no presente. E a gente entendeu que esses clusters ajudariam muito as pessoas a se conectarem e priorizarem as suas demandas de aprendizagem dentro da organização. Depois a gente aprendeu sobre símbolos e rituais, e aí a gente viu o como é importante a gente ter símbolos que marcam e rituais que inclusive marcam carreira com treinamento. E aí aqui, para mim, é um insight super importante, assim, que na pandemia, de fato, a gente transformou muita coisa para online, e aí depois a gente quis remodelar tudo isso para entender o que era online e o que deveria ser presencial, para a gente marcar esse símbolo, esse ritual, essa passagem de uma área para outra, de um momento da sua carreira para outra. Quando você está se tornando gerente, por exemplo, é muito importante que você passe pelo nosso treinamento que chama Managing, que você aprende a gerenciar, a liderar, e de fato esse treinamento a gente entendeu que precisa ser presencial, que vai ser uma forma de ser um símbolo, de um ritual do grupo. Então, todos esses marcos a gente começou a definir dentro da nossa organização o que poderia continuar sendo online, o que poderia continuar sendo voluntário, mas os principais símbolos a gente reconhecer e fortalecer dentro da organização. Depois, quando a gente passa para papéis e responsabilidades, isso também não era algo claro. Hoje, de novo, parece muito óbvio quando a gente olha para trás e mostra isso aqui numa apresentação, mas a grande verdade é que a gente não entendia o que deveria ser papel do business partner com o VP e o que deveria ser papel, de fato, da área de learning, do corporativo aqui desenvolver. E a gente dividiu aqui, basicamente, todas as partes correlacionadas a competências do futuro, da empresa, né, as Enterprise Capabilities e de liderança, um papel muito grande do corporativo e da ON, e tudo que a gente está falando de Functional Capabilities, muito mais conectado com a empresa da área, do business partner, de quem está tocando aquele dia a dia na operação. E, por fim, o nosso último aprendizado foi a parte de Learning Ecosystem. Então, uma vez que a gente tem todo esse ecossistema de aprendizado interno, por que não expandi-lo externamente? E aí, sim, foram as páginas que eu comentei com vocês que a gente tem trazido cada vez mais força e está trazendo a Ambev On como uma marca. Então, a Ambev On tem crescido pra caramba, a gente está desenvolvendo cada vez mais essas competências no mercado, porque uma vez que a gente começa a desenvolver isso no mercado, outras pessoas se interessam, aprendem e se desenvolvem, não necessariamente elas vão ter as competências para também vir trabalhar na Ambev, mas a gente sabe que a gente vai estar evoluindo as competências das organizações no geral como um todo e no ecossistema para que todo mundo possa aprender mais e aprender juntos. Então,
é um pouco disso que eu tinha para dividir hoje. Acho que é importante a gente trazer que a gente está sempre aprendendo. Então, nos nossos próximos passos, a gente fala muito aqui de 4 níveis de treinamento que existem, né? Um consenso de que existem nas organizações. O primeiro nível é quando você está medindo, através de NPS, de engagements, né? Como que essas pessoas estão aprendendo. O segundo nível é fazendo mais skills assessments e você ter essa taxonomia aí de habilidades, do que cada um considera importante para a sua função e para desenvolver o futuro da organização. O terceiro é, de fato, a mudança comportamental, né? Como que você muda o comportamento depois do treinamento, depois de toda a parte de aprendizado que você teve. E, por fim, os desejos finais ali que você gostaria de tirar e extrair daquele treinamento. Hoje, a Ambev está aqui, né? Na parte de Skills Assessments, a gente está começando a fazer esses assessments de taxonomia. De novo, temos uma empresa de 35 mil funcionários que mudam as posições, se reorganizam a todo momento na estrutura, e a gente sabe que não consegue fazer isso de uma maneira tão orgânica, então a gente está aqui nesse passo ainda, e a ideia é que a gente chegue aqui nesse 4º passo, aí no nosso planejamento dos próximos 3 anos, para que a gente consiga elevar, de fato, o nível de learning da organização. Então, era isso que eu tinha para dividir aqui com vocês, o nosso case. Queria agradecer demais a oportunidade, porque eu acho que o Conrado é um super parceiro, e aí, como a gente começou essa jornada juntos, então, agradecer demais. E aí, não sei se já posso chamar o Conrado para estar aqui com a gente. Bacana. A gente fica aqui mesmo? Muito bem. Eu vi a segunda vez, eu adoro. Que bom. Porque eu acho que tem uma coisa... Acho a maneira como vocês bom de criar frameworks, né? A gente gosta, a gente é bom disso, né? E eles criaram um modelo que eu acho que ajuda as pessoas para entender esse processo e sem grandes complexidades, né? Eu queria começar a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, aí tem perguntas aqui. Na verdade, eu vou começar que tem uma apreciação da Carolina Sena da Vale, super parceira, amiga. A forma como a Ambev se relaciona com a sociedade é genial. Adoro o podcast Café no Corre e sigo a Ambev On no Insta. Ambev On, para quem não sabe, é o nome da marca. Eu vou chamar o Rodrigo daqui a pouco também, para ele contar, porque você sabe que ele fez a marca, não? Então, assim, já vamos misturar tudo aqui. E parabéns pelo trabalho. Então, começar com a apreciação. Mas foi uma mudança. Foi uma mudança. Como é que foi esse comecinho? A gente está falando tanto de coragem, como é que foi um... Eu lembro de uma conversa, acho que nessa época de 2019, e quando eu vi uma das universidades, acho que era do Supply, eu falei, gente, mas é tema demais, é conteúdo demais. Como é que foi dentro da área o início dessa mudança? Muito bom. Primeiro, agradecer aí o comentário. Acho que é super legal como a gente começou a mudar a reputação, né? E o quanto a área de aprendizado nos ajuda para isso. Conrado, o início sempre dá frio na barriga, né? E lá em 2019, quando você começou com a gente, eu lembro que a gente tinha, de fato, essas universidades muito estruturadas, que me davam uma sensação de passado, né, assim, mais quadradas. Elas foram muito importantes para a gente, no legado de toda a transformação da Ambev, lá na época de M&As que a gente fez, né, até agora. Mas a gente sabia que não era o suficiente para nos levar para o futuro. Então, a gente precisava de um push de reorganização mesmo. E acho que as duas coisas vieram concomitantes, que era a evolução cultural, junto com a evolução do aprendizado. Então, a gente entendia que um dos passos da evolução cultural era a gente sair de uma empresa que sabia tudo, que parecia ser arrogante para o mercado, para passar a ser uma empresa que aprende tudo, e, de fato, a gente ter essas conexões e entender o que a gente precisava aprender para crescer e ter humildade para aprender. E aí, quando a gente falou que a gente precisava aprender, precisava ter uma nova forma de aprender. E aí, quando a gente começou a falar com os vice-presidentes, né? Então, você deu o exemplo de Supply, por exemplo, e a gente foi falar com o Solfen, que era o vice-presidente de Supply na época, que era um parceiraço, mas teve aquela dor de barriga, né? De tipo, mas e a minha universidade corporativa de Supply? Que tinha logo. Que tinha logo, que todo mundo já conhece, que milhões de líderes foram formados. Como que eu faço? Então, acho que nesse primeiro passo, a ideia foi ouvir as necessidades também dos vice-presidentes, entender o que esses vice-presidentes achavam que fazia sentido para a organização, e aí a gente colocar uma pitada do que eles estavam falando para a gente, junto com o que a gente acreditava, porque estava vendo das tendências. Então, no caso de Supply, a gente falou, a gente vai continuar tendo os treinamentos que vocês acreditam serem importantes da parte técnica, mas a gente vai precisar reformular que é Ambev On Supply, e a gente vai trabalhar com essa marca para que ela se respalde na organização inteira. E aí começou a ter uma parceria, porque a gente estava fazendo um pedaço do que os vice-presidentes e os principais stakeholders
stakeholders estavam entendendo que ia se manter, que era positivo, e mais do que a gente acreditava, por todas as tendências que a gente via, que a gente precisava inovar. Então, acho que é sempre ouvir e praticar a escuta aí é importante nessa jornada. Tem uma coisa dos 3 casos que a gente ouviu aqui, gente, que eu queria dar uma destacada, que é o benchmark, porque no fundo o Know It All para o Learn It All vem muito da Microsoft. Perfeito. E vocês trouxeram as pessoas lá, né? Então, assim, olhar para fora, ver o que está acontecendo, entender o mundo, eu acho uma coisa muito bacana. E aproveitar a transformação cultural e utilizar a cultura de aprendizagem como elemento que faz a transformação acontecer, né? Porque, no fundo, o JJ estava todo mundo envolvido, né, em entender. Como é que foi o engajamento de alta liderança para a transformação da Ambev On mesmo, assim, né? Acho que foi muito comprado porque as pessoas entenderam que era necessário. E todo mundo quer ter líderes melhores, todo mundo quer ter pessoas melhores no time. E as pessoas estavam carentes de treinamento. E daí, durante a pandemia, acho que a pandemia corroborou nesse sentido, a gente teve um boost de treinamento para todo mundo. Tanto que depois isso gerou a fadiga mental das pessoas. Mas todo mundo quis buscar conhecimento. E por que não a gente ser uma curadoria de conhecimento? A gente criar essa marca que vai ajudar a fazer a curadoria do conhecimento da companhia, de quais são as coisas que a gente precisa focar. Porque aí começam as dúvidas, né? Mas para onde que eu tenho que ir? Eu tenho que aprender sobre o quê? Sobre nano-learning? Sobre aprendizado de uma cervejaria, de robótica? Qual é o meu foco? Né? Assim, eu não sou mais uma empresa de bebida, eu sou de plataforma, então eu posso aprender sobre tudo. E aí começa a confusão. Então, os líderes estavam carentes de auxílio para a gente também ter esse plano mais concreto, né, de entender. E aí a gente teve que entender como cada um opera, como cada um pensa e como cada um lidera, para que a gente convencesse ali, entrasse aí devagar em cada uma das áreas da nossa empresa. Trabalho em construção ainda, não? Em construção, com certeza. Para mim, o aprendizado contínuo é de fato contínuo nessa estratégia também. Assim, a gente está falando agora das competências do futuro que a gente quer alcançar para 2025. Com certeza, em 2030, vão ter inúmeros diferentes desafios. Tem uma pergunta aqui do Elisandro Bassim, acho que assim fala o nome dele. Uma dúvida que eu tenho e percebo que em empresa gigante como a nossa, como é que a gente consegue desenvolver as habilidades digitais quando a gente tem ainda analfabetos digitais no processo? Vocês têm algum olhar sobre isso lá? A gente tem. O que a gente aprendeu sobre isso é que eu fui muito ansiosa e com muita sede ao pote em 2021, foi falar, precisamos treinar todo mundo em digital. Em digital leadership. Mais para cima que está pegando a antena. Isso. Foi, melhorou. A gente está falando sobre digital leadership, né? Cada vez mais a gente fala sobre essa ser a nossa competência do futuro. E aí eu queria que toda organização aprendesse sobre digital leadership. Só que não faz sentido, não deu certo essa estratégia. Uma das coisas que a gente ouviu com um dos experts lá atrás, de fora do país, foi falar, olha, você tem que escolher 3 competências do futuro e trabalhar essas 3 competências do futuro para a organização toda. E, claro, faz sentido, mas você precisa trabalhar para todos os níveis da organização, não para todas as funções da organização. E aí a gente começou a pedir para o operador da cervejaria fazer um treinamento de digital leadership. Ele não vai aplicar aquilo na rotina dele. Então, o que a gente fez foi selecionar os grupos corretos dentro de cada banda, que a gente chama hierárquica ali, e falar, olha, esse grupo precisa aprender sobre digital leadership. O grupo de baixo, a gente vai ensinar outras coisas. E aí, com esses grupos selecionados, e agora tendo os treinamentos específicos, com edutechs especializadas, que aí, de novo, mais um aprendizado, a gente não precisa desenvolver tudo dentro de casa. Vamos pegar os parceiros, né? Os parceiros sabem fazer. Não tem uma edutech que sabe fazer muito bem ensinar digital leadership, então vamos ensinar com a edutech. Tá claro. E aí, junto com os recortes aí de cada nível hierárquico. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui, porque a gente vai para um break daqui a pouco, mas o Rodrigo ele fez a marca, vem mais para cá um pouquinho. A gente não tinha combinado esse enquadramento, mas a gente Pois é. Estamos juntinhos aqui. O pessoal fica bravo com a gente. Mas eu queria, porque a Ambev On foi uma coisa muito bacana. Muito. E foi, porque a universidade era uma marca, né? E foi um pouco de uma conversa nova. Eu queria escutar de vocês dois, para a gente acabar aqui, na verdade, como é que foi mudar a marca e como é que foi mudar a marca. Assim, deixa eu começar de fora para dentro, assim, terminar. Como é que foi esse processo e por que ele foi importante? Legal, tem um comentário, eu acho, assim, a gente está com 10 minutinhos de atraso aqui já, que é o seguinte, eu fiquei tão feliz de ver a apresentação aqui da Ilana, porque a gente, lá em 2020, né,
A gente ajudou a esse rebranding, criar esse Ambev On ali. E tem uma palavra-chave para mim, que é consistência. E é tão legal, e acho que isso assim, a gente sempre bate, quando a gente faz um evento, a gente sempre fala disso, né? Não adianta ter um movimento num ano, e acho que o que a Ilana trouxe aqui é exatamente a prova de que a consistência que dá resultado é um work in progress, né? Então, super parabéns, fiquei muito feliz. Então, pelo menos da marca, acho que o branding foi um baita desafio, como a Ilana já colocou aqui, né? A gente teve entrevista com várias camadas de liderança para tentar entender. Algumas pessoas ficaram realmente bravas. Eu participei de umas 2 delas, ficaram super bravas, né? E, digo, bravas. Pô, universidade, por que vai tirar esse nome, né? Por que não pode ser universidade? Exatamente. E acho que hoje dá para mostrar que teve resultado. Mas mais do que isso, acho que a consistência é a palavra-chave e tem alguns cases que a gente ainda vai falar que vão trazer muito essa consistência também. Então, muito legal. Né? Muito bom te encontrar aqui. Acho que foi um trabalho incrível, assim. A gente sofreu bastante para pensar nesse Ambev On. Hoje cola muito bem, né? Mas até chegar no Ambev On, nas cores que tem ali do desenho por trás, o que a gente pensou no símbolo, na aprendizagem contínua, né? No fim, o nosso On ali, dado que a gente está falando da marca, eu vou aproveitar agora para falar. O On, ele tem uma sensação de continuidade. Por isso que é o aprendizado contínuo que a gente trouxe muito para dentro, né? Então, vocês trouxeram muito isso para a gente, que era o que a gente buscava, mas alinhar todos os stakeholders não foi fácil. Então, a gente falava, pô, tem que ter aprendizado contínuo, tem que ser super user-friendly, né? Tem que ser um nome catchy, tem que ser descolado. Mas tem pessoas que têm um apego à universidade, como que a gente vai tirar isso e fazer isso acontecer? No fim das contas, a gente conseguiu se alinhar, arriscar, né? Acho que tem um pouco disso, dar um pouco de ter coragem, frio na barriga e fazer acontecer. Legal, boa. Ilana, obrigado demais por dividir, pela abertura aqui.